Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que és, que eras e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Engrandecido seja o teu nome, louvados sejam os teus atributos e enaltecido seja a sua pessoa, cujo Espírito Santo nós clamamos em favor desse trabalho com o objetivo de expandir o seu reino glorioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na exposição anterior que Paulo e Silas foram para Derbe e a Listra, onde lá morava Timóteo, cujo testemunho era bom. E Paulo então convidou Timóteo para acompanhá-los, e assim foi feito. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E é-nos dito aqui no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Fica perfeitamente claro com isso que quando o Espírito Santo impede os missionários de irem para a Ásia, o interesse de Paulo era ir àquela região, a oeste, na província da Ásia, hoje na parte ocidental da Turquia. E quase certamente Paulo gostaria de ir a Éfeso, próxima ao Mar Egeu, que era uma metrópole e capital da província romana da Ásia. E ali ficava localizado o famoso Templo da Diana dos Efésios, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O templo era 150 metros de comprimento por 65, 70 de largura e 20 metros, cerca de 20 metros, um pouco mais de altura. Havia lá em Éfeso muitas artes mágicas, práticas de necromancias, adivinhações, invocações de espíritos, feitiçarias e exorcismos. Em Atos 19, que se Deus quiser, vamos ter uma boa imagem da corrupção de Éfeso tão dominada pela idolatria, e o culto a Diana dos Efésios, então Paulo gostaria de passar por essa região que tinha uma área multirracional. Porém, apesar deles terem percorrido a região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Observe que os atos são do próprio Senhor Jesus, o grande missionário por intermédio do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. Quem decide o caminho e o lugar das missões é o Senhor Jesus. É-nos dito no versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja só, o Espírito de Jesus não permitiu, porque ele é soberano na sua obra. Pode ser que houvessem outros missionários pregando naquela região. Pedro, numa de suas cartas, cita aquela região. E o Senhor quis expandir a sua obra em território europeu, como veremos pela graça de Deus. Não se sabe como foi essa comunicação divina, mas pode ser até mesmo por meio de Silas, que era profeta. Nós lemos no capítulo 15, versículo 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Lucas descreve o Espírito de Jesus para enfatizar a obra do Senhor por meio do Espírito Santo. Os missionários chegaram no canto noroeste da Ásia Menor, na região da Mísia, e procuravam ir a Bitínia, mas assim como na província da Ásia, foram igualmente impedidos de ir a Bitínia, cuja cidade se tornaria um baluarte para significativas reuniões da igreja cristã. Em 325 se reuniu lá o primeiro concílio de Nicéia,
E em 451, o Concílio Geral de Calcedônia para se dedicar a questões importantes doutrinárias. E no versículo 8 é-nos dito que eles contornaram Mísia, desceram a Troade, que era uma cidade costeira do mar Egeu, na parte ocidental de Mísia, onde Paulo voltaria mais tarde. Faria algumas visitas e também pregaria o evangelho. Certamente eles pernoitaram em Troade, quando no versículo 9 é indicado que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É possível que o Paulo tenha identificado esse macedônio pelas suas roupas ou pela sua dicção e forma de falar. A Macedônia se estendia de leste a oeste do mar Egeu até o mar Adriático. Dominada pelos romanos, o povo da Macedônia falava grego e poderia se comunicar com os habitantes da Ásia Menor. E qual foi o pedido do varão macedônio? Foram dois: que passasse a Macedônia, ou seja, que os missionários atravessassem o mar Egeu. No versículo 11 da nossa exposição seguinte diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. E o segundo pedido foi por ajuda. O termo grego para ajuda, boethel, traz a conotação de ir ao socorro de alguém. Por exemplo, outra passagem diz, em Marcos 9:24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É o mesmo termo grego indicado aqui para ajuda no nosso texto, ou seja, um clamor desesperado por auxílio. O homem macedônio não estava sozinho e representava o seu povo carente de socorro e pronto para receber a oferta gratuita do Evangelho da Graça de Deus. Aqui no versículo 10 é-nos dito: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu chamo a atenção para o encontro dos três missionários com o Dr. Lucas, o médico amado. Não se sabe como Lucas e Paulo se conheceram, pois a modéstia de Lucas o impediu de relatar tais informações pessoais acerca do seu talento e habilidades. Há uma fonte do século II, chamada de o Prólogo Antimarcionita ao Evangelho de Lucas, que relata que Lucas era de Antioquia da Síria, a igreja missionária que custeava a viagem de Paulo, onde ele prestava os seus relatórios. É possível que Lucas tenha conhecido Paulo lá, na igreja de Antioquia da Síria. E agora Lucas se incluiu quando diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, ou seja, a Macedônia. Várias passagens vemos Lucas escrevendo: partimos nós aqui e nós ali, nesse capítulo, também no capítulo 20, no capítulo 21, no capítulo 27. Então não sabemos como o encontro de Lucas com os missionários foi possível, se eles programaram anteriormente. O certo é que agora Lucas, Paulo, Silas e Timóteo irão partir para o território europeu. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A palavra grega para concluir é sumbibazo, que significa reunir, considerar. Então os missionários se reuniram ali, após Paulo ter lhes contado a visão, consideraram a extensão da viagem, julgaram e ponderaram, expondo as possibilidades, e reunidos ali, concordaram com a visão de Paulo e entenderam que a ordem vinha diretamente do Espírito Santo. E quais as lições que podemos extrair daqui do nosso texto para a nossa utilidade prática? A primeira é que Deus conduz e governa a nossa vida. Deus conduz e governa na sua onisciência e onipotência todas as coisas de uma tal maneira que direta ou indiretamente faz com que todas as coisas contribuam para o bem da sua igreja. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra, e ninguém pode lhe deter a mão, disse Daniel 4:35. Efésios 1:11 diz: nele digo, no qual também fomos feitos herança,
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo aquilo que vem acontecendo em toda a história da raça humana tem um objetivo, tem um propósito, uma consumação. E todos esses eventos, de uma forma ou de outra, cooperam para o nosso bem, cujo alvo é contribuir para a glória do Evangelho do Senhor. Paulo queria ir para a Ásia, depois para a Bitínia, porém o Espírito Santo não permitiu. E que grande bênção ser dirigido por ele, pelo governo do Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor e que cuida de nós. Mesmo os problemas e perseguições advindas da permissão de Deus são bênçãos para a nossa vida espiritual. A grande lição é que Deus vai fazer com que o seu evangelho chegue onde Ele quer. Não deu na Ásia, vamos para a Bitínia. Não deu em Bitínia, vamos para a Troade. E vai dar na Macedônia, sem Paulo talvez ter compreendido corretamente as dimensões que isso acarretará. Para nós que temos um mapa é fácil compreender, mas na época de Paulo certamente ele não havia pensado na importância e no valor desta obra missionária, pois o evangelho dali foi estendido no mundo todo. Dali da Macedônia o evangelho será conhecido em todo o mundo. A segunda lição é que a única fonte de ajuda está na pregação do evangelho. Observe no versículo 9 e 10, quando é nos dito: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Não podemos ajudar os outros com palavras positivas, bonitas, incentivadoras, mas apenas com o evangelho da graça de Deus. Paulo depois iria pregar na igreja de Tessalônica e um dos motivos relevantes para ele ter dado graças a Deus pelos tessalonicenses foi porque eles reconheceram e acataram a pregação do evangelho de Paulo como a própria palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Portanto, a igreja tinha acolhido a pregação de Paulo como de fato é a própria palavra de Deus. Neste mundo pós-moderno, vivemos uma situação muito difícil. A pregação está cada vez mais em desuso. Desprezam a doutrina da graça eletiva de Deus, impõem elementos estranhos aos cultos, e o evangelho que se prega é um evangelho sentimentalista, sociológico, novas descobertas do evangelho pelas novas revelações ditas do Espírito Santo. Paulo ficou admirado e espantado não com os falsos mestres das igrejas da Galácia, mas com as próprias igrejas. Para os Gálatas, foi a única igreja que ele não começa escrevendo e dando graças a Deus por ela. Gálatas 1, de 6 a 8 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa repreensão ocorreu por causa da falta da sã doutrina. As igrejas da Galácia deixaram sãos e retos ensinos para dar ouvidos aos falsos mestres. A pregação, o anúncio do evangelho, é a forma mais excelente pelo qual a graça de Deus é comunicada aos homens. Romanos 10, de 13 a 14 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Na exposição ulterior, se Deus permitir, veremos como Paulo pregou para Lídia e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que ele dizia. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa.
Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a sua fé se apoiasse não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podemos notar através dos atos do Senhor Jesus pelo seu Espírito que a pregação do Evangelho não dispensa a ação do Espírito Santo para produzir o efeito salvífico e santificador na vida dos eleitos. Há uma ligação da palavra e o Espírito Santo. Somente a pregação não é suficiente. E precisa da operação do Espírito Santo para que se torne eficaz, e vice-versa é verdadeiro. O Espírito Santo não age sem a palavra. E daqui extrairmos outra lição, a visão de Paulo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo não revela mais nada a nós. Antes do fechamento do cânon bíblico, o Senhor ainda se revelava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de visões, sonhos, visitações de anjos. Quando Paulo teve a visão do varão macedônio, ainda a palavra de Deus não havia sido escrita. Então agora o Espírito Santo ilumina nossa mente. Mas não existe mais novas revelações fora da palavra escrita. Tudo já está revelado nas Escrituras. O Espírito Santo não nos revela mais nada, mas sim ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos as Escrituras para a glória de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Portanto, que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, pelo poder do Espírito Santo, nos dê sabedoria para aplicar o conhecimento da palavra de Deus e ilumine a nossa mente para compreendermos mais acuradamente a sua vontade. Finalizo com as palavras aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, e capítulo 2, versículos de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que o Senhor nos abençoe. Amém.